Olá pessoal, hoje iniciaremos um tema essencial para compreender grande parte dos fenômenos físicos presentes no nosso dia a dia: os fundamentos de trabalho e energia. Bom, você já parou para pensar por que sentimos cansaço ao empurrar um carro e como ele ganha velocidade quando aceleramos? Bom, nesta videoaula vamos entender o que realmente significa o conceito de trabalho e energia na física. Além disso, vamos descobrir como a energia pode se transformar e como ela se conserva e como esses princípios explicam desde um simples até um sistema mais complexo. A energia é fundamental porque esses conceitos são pilares da física e é essencial para compreender as descrições de virtualmente todos os fenômenos naturais e tecnológicos. O estudo ele abrange desde o movimento dos objetos cotidianos até grandes transformações energéticas na natureza e na sociedade. Bom, esse slide ele destaca a importância dos conceitos de trabalho e energia dentro da física e no mundo real. Eles são considerados pilares fundamentais na física, porque explicam a forma como a força, movimento e transformações ocorrem na natureza e nas tecnologias que utilizamos diariamente. Compreender trabalho e energia significa melhor por que os objetos se movem ou param, como as máquinas funcionam e como elas realizam tarefas, como a energia se transforma e se conserva em diferentes situações, como esses fenômenos naturais, como quedas, colisões e movimentos orbitais, acontecem. Esses conceitos são aplicados em áreas como engenharia, eletrônica, mecânica, arquitetura e física moderna. E até no cotidiano, desde um carro acelerado até o funcionamento de uma lâmpada. Estudá-lo é fundamental para desenvolver raciocínio científico e compreender tanto processos naturais quanto avanços tecnológicos. Bom, o conceito de trabalho. O trabalho mecânico ele ocorre quando uma força aplicada sobre um corpo provoca um deslocamento. Não basta existir a força, é necessário que o corpo se mova na direção dessa força. Além disso, apenas a componente da força que atua na mesma direção do deslocamento contribui para a realização de um trabalho. Por exemplo, a imagem ao lado. Se você empurra um móvel e ele se move para frente, há um trabalho. Se você empurra uma parede, mesmo aplicando a força, não há trabalho, pois não existe nenhum deslocamento. Se a força é inclinada, apenas a parte dela que aponta a direção do movimento produz trabalho. Bom, agora iremos falar sobre os tipos de trabalho. Trabalho positivo, trabalho negativo e trabalho nulo. Agora eu irei descrever melhor cada tipo de trabalho. Trabalho positivo. Ele ocorre quando uma força está na mesma direção e no mesmo sentido do movimento. Isso significa que a força está ajudando o corpo a se mover, aumentando a sua energia cinética. Exemplo, empurrar um carro para frente. Já no trabalho negativo, acontece quando a força age no sentido ao contrário do deslocamento. Ela retira a energia do sistema, fazendo que o corpo se desacelere. Exemplo, o freio de uma bicicleta, que quando nós freamos, a força dela é ao contrário ao movimento que está fazendo a roda circular. Trabalho nulo. O trabalho nulo ele ocorre quando a força é perpendicular ao deslocamento do ângulo entre 90 graus, ou quando não há deslocamento independente da força aplicada. Nós concluímos que é fundamental para diferenciar como as forças atuam no movimento e em suas diferentes consequências. Bom, dando continuidade aqui no nosso tema, iremos entrar no conceito sobre energia. O conceito de energia na física ela é fundamental. Ela é a capacidade que um corpo ou um sistema possui ao realizar um trabalho ou de causar alguma transformação, que é a mudança de estado, em um outro corpo ou em um sistema. Bom, a energia
ela é definida como a capacidade de um corpo ou de um sistema a realizar um trabalho, gerar movimento ou provocar transformações. É um conceito central porque explica como as coisas acontecem, desde o aquecimento de um objeto até mesmo até o movimento dos planetas. Ela pode aparecer em diversas formas, na mecânica, no sistema de cinética e potencial, na elétrica, na térmica, na química e na nuclear, dentre outras. O objetivo desse slide é compreender que a energia é algo físico que podemos tocar, mas um conceito que quantifica a quantidade de produzir efeitos. Bom, energia cinética. A energia cinética é um trabalho impertificável para precipitar um determinado corpo de uma massa, desde o que se entende como descanso até a sua velocidade alcançada. Então, uma vez conseguida, a ativação em qualquer corpo manterá sua energia cinética, desde que não modifique a sua velocidade. A energia cinética é a energia associada ao movimento. Todo corpo que possui velocidade, mesmo que uma pequena, possui energia cinética. Ela depende de dois fatores principais: a massa de um corpo e a velocidade ao quadrado. O que significa que pequenas mudanças na velocidade produzem grandes variações na energia. Portanto, reforça que a energia cinética aparece sempre que há movimento, desde uma bola rolando até um veículo em alta velocidade. Bom, energia potencial gravitacional é uma grandeza escalar medida em Joule, que mensura a quantidade de energia atribuída a um corpo de certa massa, que se encontra em uma determinada altura em relação ao chão. A energia potencial gravitacional é a energia armazenada por um corpo devido à sua altura, em relação a uma referência. Quanto maior a sua altura, maior a energia armazenada, pois existe uma capacidade de transformar essa energia em movimento. Se o corpo cai, os fatores que influenciam são a massa do corpo, a altura e o valor da gravidade do local. Portanto, este conceito ele é essencial para entender as quedas, sistema de elevações, barragem, dentre outros. Energia potencial elástica. É um tipo de energia potencial, assim como a energia potencial gravitacional. Isso indica que essa é uma forma de energia que pode ser armazenada e posteriormente transformada em outras formas de energia. A energia armazenada, quando um corpo elástico como uma bola, elástico ou arco, sofre deformação. Essa energia ela pode ser posteriormente ser convertida à energia cinética. Teorema de trabalho e energia. Estabelece que o trabalho total realizado sobre um objeto é igual à variação de sua energia cinética. Em outras palavras, o trabalho que a força resultante realiza sobre um corpo é o que causa a mudança em sua energia cinética, ou seja, em sua velocidade. Este teorema ele estabelece uma relação muito importante ao trabalho realizado por todas as forças sobre um corpo, que é igual à variação da energia cinética. Isso significa que, se o trabalho total é positivo, o corpo ele acelera. Se o trabalho total é negativo, o corpo ele desacelera. Se o trabalho total é zero, a velocidade permanece constante. Portanto, o teorema ele explica como as forças transformam a energia e alteram o movimento. É um dos princípios mais importantes da mecânica.
Conservação da energia mecânica. Um princípio mais importante que reage tudo que existe no universo é o da conservação da energia, seja ela mecânica ou não mecânica. Quando não há forças que dispem a energia, toda a energia mecânica ela é conservada. Portanto, quando não existe forças dissipativas, como o atrito e a resistência do ar, a energia mecânica total ela se mantém constante. A energia mecânica ela é a soma de energia cinética e energia potencial, gravitacional e ou elástica. Contudo, o que a energia não se perde, ela apenas se transforma. Esse é o princípio, é fundamental em estudos como quedas, montanhas-russas, pêndulos e movimentos periódicos. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, né, nossa videoaula, vamos colocar aqui um pouco aqui na prática de trabalho, né, conteúdo de trabalho. Então, o que é esse trabalho? O trabalho é um esforço, né, de uma força onde é aplicado determinado objeto e esse objeto ele tem que sofrer, né, um deslocamento, ok? Então, nós temos a força, nós temos o deslocamento. Se temos a força e temos o deslocamento e temos um ângulo, nós temos o que? Um ângulo teto, nós temos aqui um trabalho, certo? Então, se existir um deslocamento, né, nós temos um trabalho, certo? Esse trabalho, ele é dado pela seguinte fórmula, né? O trabalho, força F, vai ser igual a quem? Vai ser igual a força, né? Vezes o deslocamento, né, que é a distância, vezes o cosseno de θ, ok? E aí dentro desse trabalho, né, dentro desse trabalho, nós temos, né, três situações onde nós vamos classificar aqui como tipos, né, de trabalhos, ok? Certo? São casos particulares que devem ser utilizados. Então nós temos a situação onde um objeto, né, sofre um deslocamento, né, com a força no mesmo sentido, certo? Esse trabalho, ele vai, né, o trabalho da força vai ser o quê? Nós temos aqui a força e o deslocamento. Vai ser o quê? Vai ser a força vezes deslocamento vezes o cosseno de quem? Aqui no caso, o ângulo vai ser que? Vai ser 0 grau, certo? Nós temos a distância e a força no mesmo sentido. Então, o nosso ângulo vai ser 0. Então, esse trabalho vai ser igual a F vezes D. O cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho, né, da força vai ser o que? F vezes D. Certo? Então, aqui nós temos o que? Nós temos o trabalho positivo. Certo? Na outra situação, certo? Onde nós temos, né, o deslocamento contrário à força e deslocamento, que é a distância, nós vamos ter o trabalho da força F vai ser igual a F, né, vezes D vezes o cosseno, agora vai ser de 180, né? O caso aqui vai ser 6
volta. Esse trabalho vai ser o quê? O trabalho de F vai ser o quê? Vai ser F vezes D, né, a distância, vezes o cosseno de 180, que vai ser igual a quanto? A menos 1. O cosseno de 180 é menos 1. Então, nesse trabalho aqui, né, nessa força, nós vamos ter o quê? O trabalho negativo, né? F, né, vezes menos F vezes D, certo? No terceiro caso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a distância, né, o deslocamento, né, com a força formando, né, um ângulo de 90 graus, certo? Nós formando aqui umas retas perpendiculares, certo? Nesse caso aqui o trabalho vai ser igual a F vezes D vezes o cosseno de quanto? De 90 graus, certo? Então aqui a gente vai ter o quê? Vamos ter que o trabalho vai ser igual a F vezes, né, D vezes o cosseno de 90. O cosseno de 90, pessoal, é zero, certo? O cosseno de 90 vai ser zero. Então, o que isso quer dizer? Que o trabalho, né, da força aqui vai ser zero. Então, aqui nós temos o trabalho nulo, certo? Então, quando nós temos um trabalho que forma um ângulo de 90 graus, o trabalho é nulo, não precisa nem ser calculado, ok? Aqui nós temos trabalho positivo, trabalho negativo e trabalho nulo. Entenderam? Continuando com o nosso conteúdo, trabalho, agora vamos resolver aqui um exercício, certo? Aqui nós vamos calcular, né, o trabalho da força resultante, certo? Tá. Vamos calcular o trabalho da força e vamos também calcular o trabalho da força, o trabalho do peso, certo? Que nós vamos a massa desse objeto 4 kg e a gravidade 10 metros por segundo quadrado, ok? Então, para a gente calcular a força resultante, nós temos que descobrir o peso. Quem é o peso? O peso vai ser quem? Vai ser massa vezes gravidade. Isso aqui vai ser quem? Vai ser 4 vezes 10, certo? Que é logo, o peso vai ser quem? Vai ser 40 newtons, certo? O peso aqui vai ser igual a 40 newtons. Então, a força resultante aqui vai ser o quê? A força resultante vai ser 60 menos 40, que é igual a 20 newtons, né? Esse 20 newtons vai ser o quê? 20 newtons. Esses 20 newtons vai ser para cima, né? A força resultante vai ficar para cima, vai ficar positiva. Então aqui temos como resolver agora o trabalho da força resultante, vai ser igual a força resultante vezes D, vai ser igual a quanto? A 20, certo? Que é a força resultante, vezes 2, que é a altura, 2 metros, que vai ser igual a 40, né? Joule, né? A nossa unidade de medida do trabalho é joule, certo? Que é Newton vezes metro. E adotaram o joule por homenagem ao físico. Joule. Certo?
Beleza? Agora vamos para o nosso força, trabalho da força. F vai ser igual. Vai ser nosso F vezes o D. Vai ser igual a quanto? Né? 60 vezes 2, que é igual a 120, né? Joule. Ok? Muito fácil, certo? O peso, trabalho da força peso, também é muito simples, né? Trabalho da força peso vai ser igual, né? A força trabalho da força peso é mg H, né, que é a altura, certo? Então aqui vai ser o quê? E vai ser negativa, porque está para baixo. Então aqui nós vamos ter a força P vai ser menos, né, que é a massa, 4 vezes 10 vezes 2, que é a altura. Então o trabalho da força peso vai ser igual a 80 Joule, menos 80 Joule. Trabalho da força peso, ok? Então, o que nós tínhamos para mostrar a respeito de trabalho é isso. Espero que tenham, né, entendido um pouco dessa força, né, do trabalho, né, sobre uma força, ok? Bom, dando continuidade na nossa lista de exercício, agora vamos exercitar fazendo mais uma questão sobre energia gravitacional. Na construção de grandes edifícios, guindastes são equipamentos essenciais para o transporte vertical de materiais pesados. A cada objeto elevado, o guindaste realiza trabalho contra a força da gravidade, armazenando essa energia no objeto na forma de energia potencial gravitacional. Essa energia armazenada é crucial para entender o balanço energético e a segurança da operação. Um guindaste ergue uma viga de aço de 500 kg a partir do solo até o 20º andar de uma obra, com velocidade constante. Considere que cada andar possui uma altura de 3 metros e que a aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo. Qual é a energia potencial gravitacional adquirida pela virga em relação ao objeto? Bom, nós iremos anotar algumas informações básicas, que é o valor da virga de aço, que é 500 kg, a velocidade e a altura, que nós iremos considerar cada andar possuindo 3 metros, e a gravidade local, que é 10 metros por segundo. Bom, vamos dar início ao nosso cálculo. Bom, nós iremos aplicar a fórmula, que é M de massa, G de gravidade e H de altura em relação ao referencial. Bom, a massa, como nós pegamos no exercício atrás, a massa é de 500 kg, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo, e a altura são 20 andares e cada andar possui 3 metros de altura. Então, nós vamos fazer a multiplicação de 20 vezes 3, que vai dar 60 metros a altura. Bom, agora aplicando todos esses dados na nossa fórmula, vai ficar 500 kg vezes 10 metros por segundo vezes 60 metros, que dá 5.000 vezes 60, que é um resultado de 300.000 joule. 1 kJ é equivalente a 1.000 joule. Então, nós iremos fazer 300.000 joule dividido por 1.000, que vai dar 300 kJ.
E a resposta final desse exercício que nós fizemos é 300 kJ. Usinas hidrelétricas são uma das principais fontes de energia elétrica no Brasil. Seu funcionamento baseia-se na conversão de energia. Um grande volume de água é represado a uma determinada altura. Ao abrir as comportas, essa massa de água flui por dutos, ganhando velocidade e girando turbinas que, por sua vez, acionam geradores elétricos. A quantidade de energia que pode ser gerada está diretamente relacionada à energia disponível no início do processo. Com base no funcionamento descrito e nos princípios da física, a energia potencial gravitacional inicial da massa de água nos reservatórios, que será convertida em energia elétrica, é diretamente dependente de letra A, apenas do volume de água nos reservatórios, pois a altura da barragem é uma constante estrutural e não influencia na energia de cada porção de água. Alternativa B, da velocidade da correnteza do rio, que alimenta os reservatórios, pois essa energia cinética inicial é armazenada de forma de energia potencial. Alternativa C, do produto entre a massa de água, que efetivamente sofre a queda e a altura dessa queda em relação às turbinas. Alternativa D, inversamente proporcional à altura da barragem, pois quanto maior a queda, maiores são as perdas de energia por atrito nos dutos que levam às turbinas. Bom, basta nós voltar no enunciado que nós conseguimos descrever qual seria a alternativa para a questão. Quando no enunciado fala, um grande volume de água é represado em uma determinada altura, ao abrir as comportas, essa massa de água flui por dutos, ganhando velocidade e girando as turbinas que, por sua vez, acionam os geradores elétricos. A quantidade de energia que pode ser gerada está diretamente relacionada à energia disponível no início do processo. Bom, com esse enunciado nós tiramos de cara que é a alternativa letra C, do produto entre a massa de energia que efetivamente sofre a queda e a altura dessa queda em relação às turbinas. Mas, Ian, por que não seria a alternativa letra A? Porque a alternativa letra A, ele fala apenas do volume de água nos reservatórios. Por ter mais água armazenada, ela não gera mais energia por si só. O que importa é a massa que efetivamente passa pelas turbinas, combinada com a altura da queda. A altura ela influencia diretamente na energia potencial. E por que não seria também a letra B? Bom, a letra B ela está falando da velocidade da correnteza do rio. Por isso ela está errada. E a energia cinética da correnteza do rio, ela não é armazenada como energia potencial. Os reservatórios servem justamente para reduzir a velocidade, não para a energia do movimento do rio. E a letra D, por que está errada também? Porque inversamente proporcional à altura da barragem, e a altura ela aumenta a energia, não diminui. As perdas por atrito existem, mas não torna a energia inversamente proporcional à altura da queda. Então, a nossa alternativa correta é a letra C, porque ela corresponde exatamente à expressão da energia potencial gravitacional. E agora vamos dar uma conferida, ver se a nossa alternativa está correta. E a nossa alternativa está correta, letra C, do produto entre a massa de água que efetivamente sofre uma queda e a altura dessa queda em relação às turbinas.